Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus amados e queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31. Jeremias, capítulo 31, versículo do 31 ao 34. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela vida da igreja. Que culto abençoado esse ao Senhor. Jeremias 31, do 31 ao 34, diz assim a palavra do Senhor. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Perdoarei todas as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei deles. Você crê na palavra de Deus? Aleluia. Meus queridos, se nós formos definir o Evangelho, nós podemos definir o Evangelho como o Evangelho da graça, o Evangelho do perdão, do amor, das misericórdias de Deus, o Evangelho da bondade do nosso Deus e Senhor. Mas talvez muitos de nós esqueçamos de que também podemos definir o Evangelho como o Evangelho da aliança. Porque o nosso Deus, o Deus ao qual nós estamos aqui servindo e cultuando, que você veio na sua casa, ficou aí sentadinho ou de pé adorando, Ele é um Deus que promove e Ele deseja e ama, é um Deus de aliança, é um Deus de pacto, é um Deus de conserto, é um Deus de firmar alianças com homens, com nações, com famílias. E a Bíblia Sagrada, ela descreve, ela vai revelar que Deus, Ele fez algumas alianças com os homens, com um propósito, sempre de estabelecer uma comunhão com Ele. E quando nós falamos em aliança, podemos trazer para os nossos dias, quando nós estabelecemos o matrimônio, é uma aliança que fazemos com Deus e com o cônjuge. A nossa vida, ela é pautada de contratos. Nós vivemos em uma vida totalmente voltada na parte jurídica de contratos, de direitos e deveres. Se você for fazer aquisição de um carro financiado, você vai assinar um contrato, você tem seus deveres e também seus direitos e ainda suas punições. Caso você não honre com as prestações, o banco tem todo o direito de subtrair o bem que estava com você, porque o bem não pertence a você, pertence ao banco. Então nós estamos vivendo em um período em que nós firmamos alianças com instituições financeiras, com instituições, ao nível empregador-empregado, porque existe um contrato de trabalho, você tem obrigações, você tem direito. São alianças que fazemos com os homens e com as instituições. E nesse mesmo teor e nesse mesmo padrão de responsabilidade, Deus também, Ele
no decorrer da história bíblica, Ele também estabeleceu alianças com homens, com nações e com toda a humanidade. E a vontade de Deus, nesses pactos, nessas alianças e nesses contratos, nessas cláusulas, haviam direitos, deveres, benefícios, mas também regras que deveriam ser cumpridas e punições. Porque isso é o que rege a sociedade. Também não era diferente, Deus também estabelecendo isso para os homens. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o próprio Antigo Testamento nós podemos descrever como o antigo pacto, a antiga aliança. Não que os homens fizeram com Deus, ou os homens procuraram a Deus, mas Deus assim estabeleceu aliança com os homens. Foi o próprio Deus, esse Deus que nós conhecemos, que é o Criador dos céus e da terra, que você no seu coração, você sabe que Ele existe e Ele é real. O Deus Criador de tudo que há na terra, no céu, é aquele Deus que nos deu vida, o Deus invisível, mas manifesta-se através do seu poder e das suas virtudes, da sua glória. O Deus que hoje nos concedeu a vida, que nos concedeu estarmos aqui pela sua infinita graça e misericórdia, porque Deus, Ele está sob o controle ainda de todas as coisas e nada sai do controle das suas mãos. Então esse mesmo Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus que também estabeleceu alianças e pacto com os homens, mas com o propósito de novamente trazer a comunhão do homem para com Deus, ou de Deus para com o homem, porque em algum momento da vida da humanidade, o homem ele não foi capaz de cumprir os seus pactos, as suas alianças, e nem os seus deveres para com Deus, porque Deus é o nosso Criador. Quando nós nascemos, nós não podemos fugir de alianças e nem aquilo que já está sobre a nossa tutela. Ou seja, quando nós nascemos, nós já vivemos já dentro de um lar, uma família, onde ali tem regras, tem deveres e tem também as nossas obrigações. Quando nós nascemos aqui no Brasil, existem leis que já regem o Brasil. Você já nasce debaixo de leis, de legislações, onde você tem direitos e deveres estabelecido pelos homens. Então nós já nascemos debaixo de contratos, acordos ou alianças que são feitas num cunho nacional, através das leis de trânsito, Código Penal, Código de Processo Penal e outras leis. Você já nasce debaixo de regras, debaixo de deveres, obrigações e direitos. E assim rege o universo também. Quando nós também, Deus nos deu a vida de uma forma geral para toda a humanidade, o ser humano ele sabe que Deus existe dentro da sua alma, existe um Espírito que ele, aleluia, declara dentro de você que Deus é real, que Deus existe, porque existe um homem interior. Esse homem interior, ele é um homem que se manifesta de uma forma moral, e esta moralidade dentro de nós expressa que Deus existe, porque existe um Criador do universo, existem leis que regem o universo, e nós estamos debaixo dessas leis, nós obedecemos essas leis. Mas a vontade de Deus, aleluia, era que além de obedecermos às leis naturais do universo, mas também pudéssemos conhecer que este Deus que fez, nos deu a vida, soprou sobre nós e nos deu a oportunidade de viver, aleluia, nós vivêssemos com um propósito de obedecer, de adorá-lo, de bendizê-lo, de fazer a sua vontade. Isso era, aleluia, a lei natural de Deus, porque somos criaturas de Deus, feituras de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, aleluia, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, que tudo sejamos para a glória de Deus. Ou seja, o propósito da nossa vida era adorar este Deus e servi-lo e amá-lo, independentemente de qualquer coisa. Mas nós, por causa do pecado de Adão, éramos impossível cumprir esta aliança, esta vontade de Deus, porque nós tínhamos a tendência de sermos desobedientes e não obedecermos os contratos nem os pactos estabelecidos por Deus conosco. E aí deu Deus alguns exemplos de aliança, quando Deus estabeleceu assim a aliança com Noé, depois que Deus assim devastou a geração de Noé com o dilúvio por causa do pecado daquela geração. Deus estabelece então: vou fazer um pacto com você, Noé, e não só com você, mas uma aliança com todos os homens agora. Eu vou prometer e eu vou cumprir. Eu faço uma aliança com vocês de que não haverá mais dilúvio na terra. E diante deste sinal, desta aliança, eu estabeleço um sinal para que vocês lembrem,
que eu sou fiel para cumprir as minhas alianças e aquilo que eu estabeleço como pacto eterno com os homens. Quando após a chuva, vocês verão um arco de Deus, o meu arco estará no céu, para que vocês lembrem de que eu fiz uma aliança com vocês, de que não haverá mais dilúvio sobre a terra. E assim Deus estabelece essa aliança com Noé, e até hoje, depois dos períodos chuvosos, quando olhamos para o horizonte, nós olhamos para o arco de Deus, que alguns chamam de arco-íris, porque você vai entender o que é que nós estamos falando. Você vai lembrar, é um sinal de que Deus fez uma aliança. É uma aliança. Lembramos de que Deus, aleluia, Ele fez uma promessa. Nos vem a memória do pacto que Deus fez com Noé, e que até hoje Ele tem cumprido cabalmente, fielmente a sua promessa de que não haveria mais dilúvio sobre a terra. Deus também fez um pacto com Abraão. Fez uma aliança não só com Abraão, mas todos os seus descendentes. E a aliança que Deus fez com Abraão, haveria obrigações, direitos, mas haveria sempre um sinal, para que os homens e toda aquela geração de Abraão pudesse lembrar de que Deus, Ele estabeleceu um pacto, e que aquele pacto deveria ser cumprido. No capítulo 17 do Gênesis, a Bíblia vai falar que Deus faz um pacto com Abraão, dizendo: Abraão, eu serei contigo, a tua descendência será grande na terra, grande será a tua descendência. Você não conseguirá contar o número de descendentes, que será como a areia do mar e como as estrelas do céu. Mas eu faço hoje contigo uma aliança. E como sinal desta aliança, todos os homens da sua casa serão circuncidados. E esta aliança e este sinal e essa circuncisão será de uma forma perpétua em todas as suas gerações. Para que vocês saibam, quando os homens forem circuncidados, é a lembrança, levarão durante toda a sua vida. Aquela cicatriz seria o sinal de que eles pudessem lembrar de que Deus fez uma aliança com Abraão, e de que eles teriam assim, aleluia, o direito e o dever de obedecer a Deus. Não por imposição, mas por amor, por graça, por misericórdia. Porque foi esse mesmo Deus que tirou Israel do Egito, e que Deus fez promessa a Abraão de que a sua descendência seria grande na terra. Então o Deus que nós estamos falando é um Deus que faz alianças. Depois disso, quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, Deus então Ele faz e Ele oferece um sacrifício. Porque sem derramamento de sangue, não haveria também aliança, porque o sangue é vida. Alguém teria que dar a vida, sangue deveria ser derramado para que houvesse então um pacto consumado. Porque era vida. Porque quando o sangue era derramado, qual era o significado do sangue derramado? Assim como esses animais foram mortos, aquele que não cumpriu o pacto morrerá assim como os animais. Como os animais que foram sacrificados. Será sangue por sangue. Teria que ter derramamento de sangue. Até hoje na nossa sociedade moderna ou pós-moderna, existem algumas pessoas que vamos fazer um pacto de irmandade. Aí eles fazem pequenos cortes, e aí eles fazem a junção aqui do sangue, né? Eles juntam assim, uma aliança. E haveria um sinal. A Noé, geração de Noé, o pacto de Noé, a aliança que Deus fez com Noé, tem um sinal, tem obrigações. Abraão também tem um sinal. A cicatriz da circuncisão era um sinal de que Deus iria cumprir rigorosamente a sua palavra. E logo em seguida, algumas gerações se passaram, Deus faz uma outra aliança. Agora com o povo de Israel no Monte Sinai. Aliança que nós conhecemos como antiga aliança, o antigo pacto. Capítulo 19 do
Já se passou a geração de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó. O povo agora foi para o Egito, se multiplicou. Existe uma nação agora. E Deus, lá no Monte Sinai, estabelece um pacto com ele, uma nova aliança. Uma aliança nova, que ele estabeleceria e dizeria o seguinte, que capítulo 19, versículo de número 5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança. Olha qual era a condição que Deus estava estabelecendo. Se vocês ouvirem a minha voz, e aceitarem a minha aliança que eu faço com vocês, então sereis a minha propriedade particular. Vocês serão a minha propriedade. As condições que Deus estabelece, elas são fantásticas, imensurável. Qual é a condição que Deus estava estabelecendo? Apenas se vocês cuidadosamente ouvirem a minha voz. Ouçam a minha voz. Obedeçam a minha voz. 613 artigos da lei de Moisés. Só obedeçam. Se vocês fizerem isso, eu faço uma aliança com vocês. Eu faço uma aliança com vocês. Vocês serão a minha propriedade particular. Vocês serão meus. Ninguém tocará em vocês. Vocês serão cuidados. Vocês serão alimentados. Eu guardarei vocês todos os dias da vida de vocês. Jamais eu desampararei vocês. Eu serei o Deus de vocês. Olha, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo: a terra é minha, eu darei a vocês esta terra, vocês serão meus, a menina dos meus olhos serão vocês, ninguém tocará em vocês, ninguém tocará em vocês. Passa o versículo 6, por favor. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. Olha a promessa de Deus: se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem os meus mandamentos, e se vocês me amarem, se vocês serão um reino de sacerdotes. Sabe o que significa reino de sacerdote? Reino de pessoas que adoram a Deus, que oferecem sacrifício de louvores a Deus. Um reino sacerdotal que vive na adoração segundo a vontade de Deus, que oferece o melhor louvor, o melhor sacrifício, aleluia, o melhor culto a Deus, aleluia. E isso seria de uma forma agradável para Deus, e uma nação santa, separada, algo peculiar, que as pessoas olhassem para você e diziam: olha, tem algo diferente naquelas pessoas. E tem mesmo, porque nós seremos uma nação santa. Aquele povo seria uma nação santa, pessoas diferentes em um mundo. É por isso que o povo de Israel, numa antiga aliança, Deus disse para ele: vocês seriam a luz das nações, porque serão referência para as nações, não por causa de vocês ou mérito de vocês, é porque eu estarei com vocês. Vocês são meus, vocês é o povo da minha aliança. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel, Moisés. E o povo respondeu: tudo que o Senhor falou, nós assim faremos. Tudo que o Senhor falou, faremos. Ou seja, aquele povo que estava no Monte Sinai disse: eu aceito a aliança, eu quero fazer aliança com Deus, eu quero fazer parte, aleluia, desta nação, eu quero esta aliança. Senhor, eis-nos aqui, nós te obedeceremos, eu quero fazer essa aliança contigo. Se nós fazemos pactos, aliança com homens imperfeitos, com homens que muitas vezes não honram as suas palavras, com contratos infiéis, pessoas que são infiéis nos contratos, aleluia, imagine você fazendo uma aliança, um pacto com Deus, com o Senhor, o dono do universo, Deus. Que coisa maravilhosa. Deus procurando-nos: eu quero fazer aliança com os homens. Eu quero que vocês façam aliança comigo, pois eu me garanto, eu cumprirei todas as promessas. Todas as promessas. E assim aconteceu. Deus fez uma aliança com Israel. Israel não foi muito fiel, não foi muito feliz. Nem todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram, foram infiéis, mas Deus não deixou de amá-los, de cuidar.
Deus não negou a si mesmo. É por isso que Paulo vai dizer lá em Timóteo: ainda que nós sejamos infiéis, mas Ele permanece fiel a Ele mesmo. Fiel a Ele mesmo, porque aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Que coisa maravilhosa. Se alguém aqui nós temos aqui alguns empresários, mas se alguém diz: olha, o pastor Cláudio, quer ser o meu sócio? Na hora, meu filho, que coisa boa, me chame. Eu não tenho nada para oferecer. Mas se você como está me procurando para ser o seu sócio, então que coisa boa, a gente não negaria, né, Igor? Rapaz, estou aqui. E é na hora, porque saberíamos que teríamos benefícios. E Deus, no decorrer de toda a história da humanidade, procura homens, mulheres e famílias inteiras. Quem quer fazer uma aliança comigo? Quem quer ser minha propriedade particular? Eu quero fazer aliança com vocês. Eu quero que vocês sejam meu povo. Eu serei o seu Deus. Eu garanto. Eu quero abençoar vocês. Eu quero perdoar vocês. Eu quero cuidar dos mínimos detalhes. Eu quero dar vida, eu quero dar saúde. Eu quero abençoar a vossa posteridade. Eu quero abençoar as suas gerações, os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos. Quem rejeitaria uma proposta dessa? Quem rejeitaria uma proposta dessa de um Deus Todo-Poderoso nos chamando? Ei, faça uma aliança comigo. Faça uma aliança comigo. O que eu quero de você, nada mais em troca. Eu só quero que você ouça a minha voz. E que você guarde os meus mandamentos. Porque o resto eu faço, porque eu sou Deus. Apenas acredite. Apenas creia. Faça uma aliança. Aleluia. E aí o povo falhou. E aí o texto que nós fizemos a leitura. Porque Deus não desiste de nós. Porque Deus não desiste. O amor é tão grande, orque, porque quem ama não desiste. Quem ama não desiste. E Deus nos procurando. Ei, faça uma aliança, a gente dá as costas. Faça uma aliança, a gente não quer. Eu não quero nada contigo, Deus. Eu não quero essas promessas. As pessoas fogem da aliança de Deus. Que coisa maravilhosa, não é, irmã Raquel? E aí Deus não desistindo nada. Depois que Jerusalém foi destruída, estava sendo queimada, muitos, por causa da desobediência do povo, aí Deus, novamente eu quero renovar e falar para vocês uma coisa. Mesmo diante do caos, vem dias, diz o Senhor. Lembre-se, vem dias, esses dias já chegaram, em que firmarei uma nova aliança. Uma nova aliança. É nova agora. Uma nova aliança. Oh, coisa boa é coisa nova. Oh, coisa boa é coisa nova. E quando vem de nós já é bom. Imagina quando vem de Deus. Deus diz: eu agora farei uma nova aliança com vocês. Eu quero renovar tudo. Eu mesmo quero renovar. Eu quero dar uma outra chance para vocês. Uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Não é segundo aquelas, não. Agora é diferente essa aliança. No dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Eles anularam, eles não quiseram. Eles desobedeceram, foram infiéis. Deus trata inclusive esse relacionamento como um relacionamento conjugal. Israel adulterou, mas Deus permaneceu fiel. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Não serão mais em tábuas de pedra. Não serão mais em pergaminhos. Agora será na mente, no entendimento e no coração. E também no seu coração as escreverei. Essas leis. Porque agora as cláusulas da aliança não estariam de uma forma externa, mas agora dentro. Fariam parte da nossa vida.
os nossos sentimentos, o nosso coração. E de todas essas cláusulas, dos 613 artigos do versículo artigos da lei de Moisés, Jesus resumiu só em 2. Só em 2. Olha como é diferente. Não precisam mais cumprir 613 artigos da lei, porque para o homem é impossível cumprir a lei. Mas agora apenas 2. Só 2. Me amem de todo o coração, com toda a alma de vocês, com todas as forças, com todo o vosso sentimento. Só isso. E também amem as pessoas que estão ao redor de vocês. Apenas isso, o amor. Porque não será mais por força e nem por violência. Você tem que me obedecer, não. Agora será pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que estará agora selando, que estaria agora firmando esta aliança, não em tábuas de pedra, mas agora no interior do nosso coração, no interior das nossas vidas, aleluia. Então, aleluia, Deus estabeleceria uma nova aliança. E aí vem o Jesus, com essa nova aliança. Agora vem o Jesus. E Jesus, ele traz esta nova aliança. Lá em Mateus, capítulo número 26. Capítulo de número 26, versículo de número 29, de número 28, diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Deus se fez carne agora e habitou entre nós. E Jesus passa a ser o mediador desta nova aliança. Porque na aliança que Deus fez com Noé, o sinal era o arco de Deus. Que ele fez com Abraão, o sinal era a circuncisão. Com Moisés, era as tábuas da lei. A arca da aliança, a arca da aliança. E na nova aliança agora, existe um sinal, para que nós possamos lembrar. Existe uma mensagem. O Calvário, a cruz, a morte, mas o sangue de Jesus. Porque não havia pacto sem derramamento de sangue. Agora o próprio Deus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra e a fiel testemunha. Agora esse mesmo Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê faça uma nova aliança com ele e não pereça, mas tenha a vida eterna. Parafraseando. Agora Deus em Cristo está dizendo: ei, eu faço uma nova aliança com vocês. Eu quero fazer um novo pacto, uma nova aliança. Porque, aleluia, o Cordeiro já foi morto no Calvário. O Cordeiro já foi morto há 2000 anos atrás. Qual é a condição que Deus estabelece? Apenas a fé. Apenas a fé. A fé em Jesus Cristo. Apenas a fé no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Porque ele vai dizer, como falou em Jeremias e também fala aqui no Novo Testamento: e eu perdoarei todos os seus pecados e não me lembrarei deles. Ou seja, o sangue que foi derramado no madeiro é o sangue da aliança. É o sangue, aleluia, que dá condição a todos aqueles que fazerem parte desta aliança, desse pacto de Deus com os homens, eles estarem prontos e aptos para fazer parte de uma comunhão com Deus. E aí Deus ainda dá outro privilégio: vocês não me serão mais servos, mas eu chamarei de vocês amigos. Vocês não serão apenas amigos, mas vocês serão os meus filhos. Os meus filhos, não apenas uma nação santa, nem uma nação de sacerdote, mas agora vocês serão meus filhos. Que coisa maravilhosa!
Imagine se o Elon Musk chegasse aqui: ei, quem quer que eu adote como filho? A gente faria uma fila. Eu estou querendo adotar aqui uns mil crentes aqui da Assembleia de Deus. Alguém quer ser meu filho adotivo e receber minha herança? Rapaz, a gente iria brigar. Quem quer ser filho adotivo do Elon Musk? Rapaz, todo mundo brigaria aqui, não importa a idade. Isso é um homem. Aí Deus está dizendo, aleluia, o dono do universo, o Deus de toda a criação: eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu quero que vocês sejam meus filhos, meus herdeiros, co-herdeiros de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Porque Jesus é o autor de uma nova aliança, um mediador, uma aliança muito mais superior que a aliança do passado. Porque esta aliança foi o próprio Deus, não precisou mais animais cruentos morrerem agora. Ele mesmo deu a vida e garantindo o pacto que ele jamais iria abrir mão das suas promessas. E nesta noite, mais uma vez, o Deus de amor e de misericórdia, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, Ele está aqui, nos visitando pela sua maravilhosa presença, sondando os nossos corações, buscando estabelecer alianças, pactos. E Ele garante, porque Ele não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem que se arrependa daquilo que Ele diz. Mesmo nas nossas, como falhos, imperfeitos, mas Ele disse: por amor a vocês, eu faço uma nova aliança hoje. Eu desejo fazer uma aliança com vocês, individualmente, uma aliança. E qual é a promessa desta aliança? 1 João capítulo 2, versículo 25. 1 João 2,25. Vocês estão lendo aí, né? Tem promessa melhor do que essa? Da aliança. No 3 vamos ler. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. A vida eterna. Aleluia! Aleluia! Ele garante a vida eterna. Faça uma aliança com Deus. Faça um pacto com Ele, que você não se arrependerá. Aleluia. E é um pacto de sangue, porque o sangue já foi derramado. Agora você só tem que dizer: eu quero esta aliança com Deus. Eu quero, meu Deus. Eu quero fazer parte desta família maravilhosa de Deus. Amém. Graças a Deus.